Mudando de assunto, falando de um assunto sério, a segurança pública no Brasil é um problema da maior gravidade. E a gente sabe que o crime organizado está por trás das várias manifestações da criminalidade. E hoje o maior problema brasileiro é o crime organizado. Se a gente fosse falar das facções, são várias facções, não tem uma facção apenas no Brasil, são várias, mas a gente sabe que o PCC se tornou o símbolo do crime organizado. Algumas operações que a gente viu nas últimas semanas, a gente viu os tentáculos do PCC, como ele opera, como ele cresce em certos setores da economia, como ele cresce tentando organizar e lavar o dinheiro. A gente viu tentáculos do PCC no sistema financeiro. E uma operação grande que a polícia fez, mostrando aquilo que deve ser um pedaço e não o todo. Então você vê a dimensão, né, a quantidade de dinheiro envolvida. Ninguém faria uma organização em torno de algo que não dá dinheiro. E você vê como esse troço funciona em todas as áreas, do roubo de carga, do tráfico de drogas, até uma tentativa de crescer em certos setores, dando um ar de legalidade que assusta os setores aonde eles estão entrando, a força, a energia, o poder, a forma como entram e tentam entrar nas estruturas formais de poder. Nós estamos falando do poder constituído mesmo, poder legislativo, poder judiciário. É um grande problema, é um grande desafio do Estado. E, de vez em quando, a gente vê alguns movimentos do crime organizado que deveriam servir de alerta, de alarme. E o último deles, ou pelo menos o que mais chamou a atenção nos últimos dias, foi o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, o Rui Ferraz Fontes. Assassinado de um jeito que, se ninguém contar para você o que aconteceu, você acha que é filme. Você acha que não é verdade, você acha que ele depois vai levantar e vai fazer um outro filme, mas não tem nada de filme nisso. 2 carros envolvidos, vários tiros disparados, fuzis, uma emboscada. Várias discussões envolvidas nesse debate, entre eles a proteção às autoridades, depois que elas deixam o cargo. Nesse caso, ele não tinha proteção alguma. A Secretaria de Segurança de São Paulo diz que ele nunca pediu essa proteção, que ele poderia ter pedido e não pediu. Não é uma proteção automática. Quando está no cargo, sim, é uma proteção automática. A gente já viu várias autoridades muito protegidas, não apenas delegados, mas juízes, com uma proteção que parece exagerada quando você vê a autoridade e a sua segurança, mas diante desse ataque que a gente acompanhou, desse crime bárbaro, você vê que o crime organizado é capaz de um ataque ousado, incrível. Eu não posso falar que é sem precedentes, porque toda hora tem algo sem precedentes, porque o crime está crescendo. Mas aí você vê que para que a gente possa combater o crime organizado, a gente precisa ter um Estado organizado. E o Estado não está organizado, o Estado não está comprometido com o combate ao crime organizado. E a gente tem algumas evidências disso. Para começar, o Estado não demonstra o desconforto, o espanto, a indignação necessária. Você vê os governadores dos estados que não são o estado de São Paulo se manifestando sobre o que aconteceu, como se isso fosse um assunto local de São Paulo, e não é. O PCC começa em São Paulo, mas o PCC está no Brasil inteiro. Aliás, o PCC está também fora do Brasil. Então, ele e outras quadrilhas, outras organizações criminosas, elas crescem porque vão encontrando espaço. Não tem como. É como a água que vai indo conforme a sua, sem contenção, ela vai indo. Água. Já é difícil conter organizado. Sem organização fica muito complicado. Então você vê, por exemplo, você vai ao
a rede social X, onde as autoridades normalmente se manifestam sobre aquilo que as importuna, sobre conquistas, sobre desafios, e você não tem uma palavra, por exemplo, do presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre o que aconteceu. Não tem. Também não tem sobre o presidente do Senado Federal. Não tem no X. Aí eu peguei a Comissão de Segurança Pública, que tem 30 e tantos integrantes, e fui procurar quantos se manifestaram sobre o que aconteceu. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Vem cá, é lá que se dá a discussão. Aí o presidente da comissão, que é o delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, ele fez um post sobre a morte do delegado Rui. E fez 4 sobre a morte do Charles Kirk. Fez alguns posts envolvendo Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e fez um post. Mas vamos colocar na conta de que fez um post. Dos 30 e tantos integrantes, só 4 falaram sobre o assunto. O que falou mais, e falou, foi o delegado Palumbo. Fez 4 posts sobre o assunto. O delegado Palumbo, que é de São Paulo. Quando a gente pega os 15 integrantes que tem nome delegado, sargento, general, capitão, coronel, desses 15 que usam, portanto, incorporam esse título, incorporam esse posto, esse cargo no seu nome para se eleger, deixando claro ou sugerindo que a segurança pública é parte do seu DNA, desses 15, 4 falaram. Um deles eu falei, é o delegado Paulo Bilinski, o delegado Palumbo, o delegado Ramagem, o general Pazuello, e acabou. E acabou. O Lindbergh Farias, por exemplo, que é integrante dessa comissão, não abriu o bico sobre esse assunto. O Reginaldo Lopes, que toda hora a gente entrevista sobre assuntos variados, um deputado importante, não falou nada. Falou mal do projeto de anistia, mas não falou nada sobre a morte do delegado. O que é uma coisa impressionante. Não há um post na Rede X do presidente da República. Não há um post na Rede X do vice-presidente da República. O ministro da Justiça se manifestou. Disse que telefonou para o governador de São Paulo, disse que o diretor da Polícia Federal entrou em contato com o secretário de Segurança, disse que o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo, entrou também em contato, mas vai parando por aí. A gente tem um problema. A gente tem um projeto que foi aprovado em 2018 no governo Temer, lá atrás, criando o Sistema Único de Segurança Pública, que ontem teve uma reunião, uma audiência, onde estava o ministro Ricardo Lewandowski, 7 anos depois, e o projeto não saiu do papel. E não há um consenso sobre como ele deve funcionar, nem como deve funcionar aquilo que foi criado também em 2018, que é a Política Nacional de Segurança Pública. 7 anos. 7 anos você faz uma hidrelétrica. 7 anos são quase 2 mandatos presidenciais. E o projeto não anda, não sai do papel. Portanto, a gente não tem um sistema único de segurança pública. E cada um dos políticos envolvidos nessa discussão, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, o presidente da República, né, os governadores, quando trataram desse assunto, não conseguiram chegar num acordo. Como é que a gente vai combater o crime organizado sem uma cooperação funcional? Porque cooperação tem cooperação, mas uma cooperação funcional, algo que do dia a dia, que não tem que ter burocracia entre as várias polícias no Brasil. E não é porque tem polícia demais. Dá para funcionar. Tanto é que alguns estados operam com uma taxa de criminalidade mais baixa, outros estados mais alta e tem a mesma estrutura. Alguns estados têm mais polícia e têm mais criminalidade do que outros estados com menos polícia que têm menos criminalidade. Mas eu estou falando de criminalidade medida em taxa de homicídios, número de mortes por 100 mil habitantes, que é um dos indicadores. Mas quando a gente vê a ação do crime organizado, o crime organizado não vive de homicídio. O homicídio não é um meio
do crime organizado, porque sai para assaltar com um revólver e rouba a aliança, e rouba o celular, e rouba. Não é isso que é o crime organizado. É algo muito mais pesado, muito mais parrudo. Então, quando um grupo armado vai caçar um delegado ou um ex-delegado da polícia de qualquer estado, o Brasil tem que parar e dizer: nós estamos com um problema, óbvio que nós estamos com um problema, mas ele tem contornos muito mais graves do que a gente pode imaginar. E aí a gente não para discutir isso. A gente para discutir, e deve discutir, evidente, a palhaçada de ontem, que colocou o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Uma piada, né? A gente deve discutir a PEC da blindagem, tudo bem, mas a PEC da blindagem não vai mudar a vida das pessoas. Parece que a gente é consumido por alguns assuntos que são importantes, mas a gente não enxerga outros assuntos que são muito mais importantes na economia, a taxa de juros, e nesse campo da criminalidade, o crime organizado. O crime organizado já não é mais um assunto que tem uma área de atuação. É um assunto político, é um assunto econômico, é um assunto social. E como é que a gente vai resolver? Porque tem consequências econômicas. Afugenta o investimento, assusta setores. Tem uma componente política, porque é isso. As autoridades amedrontadas, ou aparvalhadas, ou sem ação. Porque é muito fácil, quando na Lava Jato a gente viu a coragem dos juízes e dos procuradores, que esses andavam, o Sérgio Moro andava com uma segurança inacreditável. Mas vamos combinar. Imaginar que os lavajatianos iriam fazer um atentado contra o Sérgio Moro é muito mais improvável do que a gente constatar aquilo que já aconteceu mais de uma vez, que é a ação do crime organizado contra as autoridades constituídas ou autoridades que já foram um dia constituídas e foram vítimas, como agora o delegado. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ninguém sabe ainda. Não deu tempo. É muito recente. Mas já deu muito tempo para a gente ver uma consternação, uma indignação que não veio. Nós não podemos comparar mortes. Mortes de pessoas são todas um absurdo. Mas quando você mata alguém que combatia o crime organizado, é porque o crime organizado diz: olha, para nós não faz diferença. Nós vamos alvejar e vamos executar esse que durante 40 anos combateu o crime organizado. Então, cadê a força-tarefa? Tem a força-tarefa do governo de São Paulo para tentar esclarecer, mas cadê a força-tarefa nacional? Cadê para tudo o presidente da República, o ministro da Justiça, os governadores se reunindo para falar: agora deu. Agora deu. Agora a gente vai agir em conjunto. Se não é o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, é qualquer outro nome, pouco importa. Mas se a gente continuar fazendo aquilo que a gente faz, do jeito que a gente faz, no ritmo que a gente faz, e o crime organizado continuar fazendo aquilo que faz, do jeito que faz, no ritmo que faz, quem está mais ágil? Quem vai crescer mais? Sobre quem? Quem é que vai vencer essa batalha? Por enquanto, não há dúvida sobre qual é a resposta. E a gente não consegue enxergar um caminho, uma luz, um guia atrás disso tudo. Hoje é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o personagem central, e as forças de segurança de São Paulo, que tem um problema para resolver, mais um problema para resolver. Amanhã vai ser no Rio, depois vai ser em Minas Gerais, depois vai ser no Paraná, aí depois vai ser no Ceará e aí na Bahia. E o que a gente vê são explicações esfarrapadas, como, por exemplo, quando saíram os dados sobre criminalidade, medida por homicídios por 100 mil habitantes, e os dados da Bahia são assombrosos, a gente vê as autoridades de segurança da Bahia dizendo assim: não, sabe o que é? Cuidado, não é isso, não, isso aí é o crime organizado. Ah, então tudo bem. Já que é o crime organizado, é normal. É porque tem briga entre as facções. Ah, então tudo bem. Obrigado, eu não sabia. Agora que você me explicou, eu estou bem mais tranquilo, sabendo que as facções estão matando e mudando as estatísticas de homicídio e tornando o Brasil, mantendo o Brasil numa posição
vexatória. O Brasil mata muitas vezes mais do que a Europa inteira, sendo que a Europa inteira tem mais de 3 vezes a nossa população. Ah, mas eles têm outra história. Sim, mas porque a gente tem a nossa, é que a gente tem que mudar. A deles talvez eles não tenham que mudar. Eles têm outros desafios, a gente tem os nossos. E esse da segurança pública se tornou um troço absurdo. Cadê a indignação? Cadê as manifestações oficiais? Cadê as propostas de reunião efetivas? Então, o governador de São Paulo vai resolver o seu problema, e daí depois o outro governador vai resolver o dele, e daí quando tiver o do outro, os que estão resolvendo agora também não vão ser solidários nem vão participar. Porque não existe mais a divisa, não existe mais a fronteira. Não adianta a gente denunciar a entrada de armas, elas já estão aí entrando com a maior tranquilidade. Se o problema no Brasil fossem as armas, a gente teria um problema para resolver. As armas elas entram, as drogas elas saem, as empresas pilantras não usam nem armas para abrir, vão nos cartórios e registram, vão no sistema financeiro, elas não precisam de fuzil para isso. E, no entanto, conseguem fazer. Então temos um outro problema. Tem uma turma dos engravatados aí que estão operando, que estão trabalhando sem armas, estão funcionando. Então, claro, tem todas as discussões, como é que você persegue, você tem que seguir o dinheiro e tal. Tudo bem, nós não temos nada para ensinar aqui sobre como se deve combater o crime. Óbvio. Mas a ênfase, a tônica, a lógica de acabou, deu, como se a gente estivesse vivendo uma hipercriminalidade. Quer dizer, a gente precisou de 20 anos para combater a hiperinflação. 15, para combater a hiperinflação. E a hiperinflação deixou de ser um problema, a gente passou a ter inflação, mas a gente saiu do campo da hiperinflação, que era um absurdo, era uma vergonha. Você recebia o seu salário no dia 1, no dia 5, 10 ele já não valia nada, então você corria para aplicar, corria para o supermercado. O Brasil era o país do mundo que mais vendia freezer, porque o freezer era uma forma de guardar dinheiro em forma de produtos. Você ia para o supermercado, comprava 5 frangos, 10 frangos, e enfiava no freezer para aproveitar o desconto. Hoje em dia as pessoas trabalham de um jeito diferente, tanto que os supermercados mudaram por causa da inflação. Agora, faz sentido você ver a manifestação dessa criminalidade hoje? Comércios que não ficam até tarde, supermercados que colocam sistema de proteção em tudo. Quer dizer, nós estamos vivendo num ambiente de medo, o que é um absurdo. E tem o reflexo na vida das pessoas. E tem esse mundo da hipercriminalidade, dos hipercriminosos, das organizações criminosas, que está crescendo, e a gente deveria estar crescendo em outras áreas, né? Certo? A gente deveria estar crescendo nas áreas oficiais, a gente deveria estar crescendo na produção de empregos, na produção de trabalho, de PIB e tal. E o crime organizado, ele segura o PIB, ele é um freio do PIB, porque vai desanimando todo mundo e botando medo e produzindo mortes e eventos criminosos chocantes como esse que a gente viu. E se não houver a indignação, e não há, da sociedade há, mas das autoridades, parece que estão o quê? Anestesiadas, apáticas. O que está acontecendo? Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.